Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Não há ganho sem dor. No dia 10 de setembro, This coming September, I will be in the business 21 years. em setembro agora que vem, eu vou 20 anos então no negócio. I've served on the board of directors with the Amway Corporation, Eu também participo do conselho administrativo da Amway and I've seen literally thousands and thousands of people e eu literalmente já vi milhares e milhares de pessoas become financially independent. se tornarem independentes financeiramente. Because you know why we're so excited about being here this evening? Porque vocês sabem por que nós estamos tão motivados em estar aqui hoje? Amway has the greatest products in the world. A Amway tem os melhores produtos no mundo I'm glad for that. e eu realmente fico satisfeito por eles. They do not make the business work. Eles não fazem com que o negócio funcione. Amway has the greatest marketing plan in the world. A Amway tem o maior plano de marketing do mundo. The plan does not make this business work. Não é o plano que faz com que esse negócio funcione. People, Pessoas, people, pessoas, people make this business work. pessoas fazem com que esse negócio funcione. Your people, As suas pessoas, I'm people, as nossas, we're all the same. todos nós somos pessoas, todos nós somos os mesmos. I came here to tell you Eu vim aqui contar a vocês that I love you, Brazil. que eu amo vocês, I Brasil. love you, Brazil. Eu amo vocês, I Brasil. love you, Brazil. Eu amo vocês. I love you, Brazil. Eu amo vocês, Brasil. Because we're all the same. Porque todos nós somos iguais. God made you and me alike, Deus me fez a mim e a todos vocês o mesmo, a mesma coisa. except for the women. Thank God he didn't. Com exceção das mulheres, graças a Deus. But Mas we're all people. todos nós somos pessoas. And you're already rich. E todos vocês já são ricos. You're already rich. Vocês todos já são ricos. You have your health. Vocês têm a sua saúde. You wouldn't take $1 million for your health. Você não venderia sua saúde por $1 milhão? You have your eyes. Você tem seus olhos. You wouldn't take $1 million for your eyes. Você não venderia seus olhos por $1 milhão? You have your legs. Tem suas pernas. You wouldn't take $1 million for your legs. Não venderia suas pernas por $1 milhão? You have your brain that God gave you. Tem o cérebro que Deus deu a você. You wouldn't take $10 million for your brain. Você não venderia o seu cérebro por $10 milhões? So we're already multi-millionaires. Então todos nós já somos multimilionários. So let's get to work in Amway Então vamos começar a fazer esse trabalho na Amway. and go diamond Ir a diamante and get you about $5 or $10 million in the bank e ter 10 milhões ou quanto você quiser no banco and be wealthy financially. e ser financeiramente rico. Because we have people. Porque nós temos pessoas. We're all the same. Todos nós somos os mesmos. And if you love people, E se você ama pessoas, this business will be easy for you. esse negócio será muito fácil para você. You will build this business big. Você vai construir esse negócio de uma maneira muito grande. And you know why you will build it big? E você sabe por que vai ser tão grande? Because you have a dream. Porque você tem um sonho. You have a dream inside of you. Você tem um sonho dentro de você. Each person in this hall has a dream in here. Cada pessoa nessa sala tem um sonho. And if you're willing to fight for your dream, E se você está disposto a lutar pelo seu sonho, and you're willing to struggle for success, está disposto a se sacrificar pelo sucesso, and if you will listen to the right people e se você escutar as pessoas certas and stay positive e se manter positivo and don't listen to negative, e não escutar a negatividade, don't worry about what it cost you to build it. não importa quanto vai lhe custar construir isso.
Because the dream is worth everything. Porque o sonho vale qualquer coisa. If you don't have a dream, you're dead. Se você não tem um sonho, você está morto. That's why we're alive. Sorry. That's why we're alive in this room. É assim que nós somos nessa sala. Because we have a dream. Porque nós temos um sonho. I'm going to tell you a little story Eu vou contar uma pequena história to prove a point para mostrar um ponto para vocês. or give you a moral for a story. Para dar uma primeira história com uma moral. Remember this, write this down. Lembrem-se disso, escrevam isso. There's no gain without pain. Não existe nenhum tipo de ganho sem dor. There's no gain without pain. Não existe ganho sem dor. You have to change to become successful. Você tem que mudar para ter sucesso. Sometimes it hurts. Muitas vezes dói. I remember as a young boy, Eu me lembro quando eu era um garotinho pequeno and I was growing, e eu estava crescendo. and you men will remember this too. E talvez você também se lembre disso. You're laying in the bed at night, Você está deitado na cama de noite and your legs and arms hurt, e suas pernas e seus braços estão doendo. and you think, why am I hurting? E você pensa, por que está doendo? Am I hurting because I'm playing football? Está doendo porque eu estou jogando futebol? No, you were hurting because you were growing. Não, está doendo porque você está crescendo. When those bones and ligaments and muscles were stretching out, Quando aqueles ossos e ligamentos e músculos estão se esticando and you were getting taller, e você está ficando mais alto, it was painful. isso era dolorido, não? But that you grow. Mas assim você cresce. Look at my teeth. Olha meus dentes. Is that the camera? Ali a câmera focaliza os dentes. See my teeth? Vocês conseguem ver meus dentes? They're beautiful. Eles são bonitos. See how beautiful my teeth are? Vocês podem ver como eles são bonitos. My teeth are beautiful, okay? Eles são... Step back, step back, step back. Step back, step back, step back. Okay. My teeth are beautiful. Eles são bonitos. See, my teeth are beautiful. Não são bonitos? See? Okay, now, let me tell you something. Deixa eu contar uma história para vocês. Can I come back out there? Okay. I remember my first trip to the dentist. Eu me lembro a primeira vez que eu fui ao dentista. I went in that room, Eu entrei naquela sala, and they put me in this chair. eles me colocaram naquela cadeira They pumped me up, e me amarraram lá, colocaram lá. and the dental assistant got on one side, E a assistente do dentista ficou de um lado and the dentist got on the other side. e o dentista no outro. And if you're a dentist, let me tell you something. E se você aqui por acaso é um dentista, deixa eu te falar uma coisa. You need to go back to school. Você deve voltar para a escola. I know you know all about teeth, Eu sei que você sabe muito sobre dentes and I know you know all about gums, e também sobre gengiva, but here's what they did to me. mas aqui está o que eles fizeram comigo. She grabs this side of my mouth, Ela pegou esse lado da minha boca he grabs this side of my mouth, e ele pegou esse outro lado. and they see how far they can stretch it apart. E eles tentavam competir para ver quanto eles conseguiam esticar, cada um de um lado. And that hurts, dentist. E isso doeu, dentista. You need to learn more about lips. Você tem que aprender mais sobre os lábios e a bochecha. They will only stretch so far. Eles só podem crescer um pouquinho. But anyway, they look at my mouth, Então, de qualquer maneira, eles abriram a minha boca and they peck a little around looking at my teeth. e colocaram uma coisinha entre os meus dentes e começaram a trabalhar. And the dentist says, aha, a cavity. E o dentista falou, ahá, uma cárie. And they wrap this rag around my neck. E eles colocaram esse guardanapo no meu pescoço. And he gets over here, she's over here. E ele tá desse lado, ela do outro. And he said, we're going to shoot some Novocaine in your jaw to A gente numb your vai, jaw. a gente vai colocar um anestésico em você. And he brings out this big old needle. E ele traz essa agulha monstruosa. I'm thinking, where is that needle going? E eu tô pensando, aonde essa agulha vai parar? Probably in my shoulder by now. Provavelmente no meu ombro. Keeps going. E ele continua entrando. And finally he takes it out. E finalmente ele tira. And he says, now you will feel a tingling sensation in your mouth. Ele falou, você vai começar a ter um formigamento na sua boca. And they leave. E saiu da sala. And all of a sudden, E de repente,
And they come back in. E eles entram de volta na sala. And she gets over here. E ela vem pro lado de cá. And the dentist gets over here. E o dentista do lado de lá. And they pull my mouth open again. E eles abrem novamente a minha boca. Stuff all kind of stuff in it. E põe todo tipo de coisa dentro. And then he gets this drill. E ele pega aquela maquininha. Zin, 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 zin. It sounds like a Indy 500 car. Parece um carro de corrida. And he starts drilling this tooth. E ele começa a perfurar aquele dente. And little bits of teeth start coming. Ting, ting, ting. E uns pedacinhos de dente começam a voar da minha boca. And he's drilling away. E ele continua furando. And all of a sudden smoke starts coming out of my mouth. E de repente fumaça começa a sair da minha boca. I said, my God, he set my mouth on fire. Meu Deus, ele colocou fogo na minha boca. And it's hurting. E tá doendo. And he says, let me know if it hurts. E ele fala assim, me avisa se doer. And I'm saying, it hurt. E eu tô falando, tá doendo. And he don't even listen to me. Mas ele não me escutava. Don't ask if you don't want to know, dentist. Não pergunte se você não quer saber, dentista. But anyway, it's hurting. De qualquer maneira, tava doendo. And he's drilling. E ele tá perfurando. And finally he quits. E de repente ele para. And I'm, this side of my head's dead. Esse lado da minha cara tá morto. I stick my tongue over where my tooth was. Eu tentei botar minha língua para achar onde meu dente estava. And it feels like there's a hole in it the size of the Grand Canyon. E parecia que tinha um buraco do tamanho do Grand Canyon. And then he says this. Então ele falou isso. He's got a little porcelain commode over here. Ele tem um pote de porcelana do lado. And he says, I'm going to squirt your mouth full of water. So he did. Ele falou, eu vou encher tua boca com água. Now he said, spit in that commode. Ele falou, agora cuspa naquele recipiente. Thank God for gravity. Eu agradeço a Deus pela gravidade. Because in order to spit, porque para cuspir, you have to pucker up your lips. Você tem que juntar teus lábios. Half of my head was dead. Metade da minha cara estava paralisada. And you can't pucker your lips up and spit. E você não dá para juntar os lábios e cuspir nessa situação. When half your face is dead. Assim não dá. So I just leaned over and então eu simplesmente me inclinei e deixei cair tudo. And I sat back up in my chair. E eu voltei para trás da minha cadeira. And there was a string going from my mouth to that commode. E tinha um fiapo de baba correndo da minha boca até. And I said, my God, what am I going to do? E eu pergunto a mim mesmo, meu Deus, o que eu vou fazer? Maybe I can blow it into. Talvez eu possa tentar soprar ela para fora. So I go. Então eu tento. It's still there. Ainda tá lá. So I said, maybe I can blow harder. Talvez eu possa soprar mais forte. Still there. Ainda tá lá. I'm gonna blow as hard as I can. I'm gonna break that sucker. Eu vou soprar realmente com força. Eu vou acabar com isso agora. Still there. Ainda tá lá. I finally figured out what that rag was for. Eu finalmente percebi o que aquele guardanapo servia para. I just reached up and got it. Eu peguei aquele guardanapo e limpei tudo. Now let me tell you the little moral of this story. Deixa eu falar um pouquinho sobre a moral dessa história. I've got beautiful teeth. Eu tenho dentes bonitos. I've spent tens of thousands of dollars on them. Eu gastei dezenas de milhares de dólares nisso. And I've gone through that painful process many times. E eu passei por esse processo doloroso muitas vezes. But I love my teeth. Mas eu adoro os meus dentes. And I'm glad we got dentists. E eu adoro também o fato de nós termos dentistas that can fix us up. Que podem consertar os nossos dentes. But there's no gain without pain. Mas não há ganho sem dor. Thank you. Some people, listen. Escutem. Some people get upset if they get caught in traffic. Algumas pessoas ficam zangadas quando há trânsito pesado nos seus carros.
Some people get upset if we come in here and it's a little hot. Algumas pessoas ficam zangadas porque talvez entrem aqui e esteja um pouco calor. Some people get upset if the sound's not right. Algumas pessoas talvez fiquem zangadas porque o som não está perfeito. Some people get upset if the speaker doesn't say the right thing. Algumas pessoas ficam zangadas porque talvez o palestrante não fale aquilo que eles queriam escutar. That's not going to be your diamond. Esses não serão os seus diamantes. A diamond says, I don't care what it takes. Um diamante fala, eu não me importo, eu não me importo o que vai acontecer. I've got a dream, eu tenho um sonho and I'm going diamond, e eu vou a diamante and I'm going to be free. E eu serei livre. I'm not going to work anymore. Eu não vou trabalhar mais. I'm going to be free. Eu serei livre. You got to do what it takes. Você tem que fazer o que tiver. And you don't count the cost. Não se importe com a dor. Some people get upset when somebody tells them no. Algumas pessoas ficam muito zangadas quando alguém lhe fala não. Well, bless your heart. Deus lhe abençoe. You know why I'm up here? Você sabe por que eu estou aqui? You know why you're out there? Você sabe por que você está aí? Because I've taken more no's. Porque eu recebi mais nãos. I've had more people laugh at me. Eu tive mais pessoas rindo de mim. I've had more people say, "You're crazy, Childers, for building that business." Eu tive mais pessoas falando, Childers, você é maluco de construir esse negócio. I've driven more miles than you have. Eu dirigi mais quilômetros do que vocês. I've flown more miles than you have. Eu voei mais quilômetros que vocês. I've invested more money than you have. Eu investi mais dinheiro do que vocês. I've taken more rejection than you have. Eu fui rejeitado mais do que vocês. And I've done it for longer than you have. E eu fiz por muito mais tempo. But let me tell you something. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. I'm not any better than anybody in this room. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. You're as good as I am. Você é tão bom quanto eu sou. And you can do what I've done. E você pode fazer o que eu fiz. And I believe in you. E eu acredito em vocês. And I know you're going to build a terrific business. E eu sei que vocês podem construir um negócio fantástico. There's people sitting in this room. Há pessoas sentadas nesse salão. And together with all of us, e junto com todos nós, we're real strong. Nós todos somos muito fortes. You know, one time Napoleon, uma vez no pódio, no palco, was going into battle. Uma vez Napoleão estava indo para uma batalha. He was taking his army into battle. Ele estava levando seu exército consigo. And he got in front of his troops. Então ele estava na frente das suas tropas. And he didn't say a word. E ele não falou uma palavra. He picked up a stick. Ele pegou um pedaço de pau, uma espada. He broke the stick in two. Ele pegou esse pedaço de pau e quebrou. He put those two sticks together. Ele colocou esses dois pedaços então juntos. He broke them in two again. Quebrou em dois novamente. He put those sticks together. Botou esses pedaços novamente juntos. He broke those sticks. E quebrou esses pedaços de pau novamente. He put those sticks together. Colocou tudo junto. No one could break. Nenhum podia mais se quebrar. No one could break. Nenhum podia mais se quebrar. I'm weak by myself. Sorry. We're weak by ourselves. Nós somos fracos sozinhos. But together we're strong. Mas juntos somos fortes. And there's no reason e não há razão that this group of people que esse grupo de pessoas cannot put 200,000 people next door. Não possa colocar 200.000 pessoas aqui no Maracanã. We can do that. Nós podemos fazer isso. We can do that together. Nós podemos fazer isso juntos. Bet you we will. E nós faremos. Let me tell you a little bit about myself. Deixa eu lhe falar um pouquinho sobre a minha história. When did we start? Que horas a gente começou? Wilson, when did we start? 30 minutes ago? I don't know. Okay, 30 minutes ago. Let me tell you a little bit about me. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. I grew up in a little town in North Carolina. Eu cresci numa pequena cidade na Carolina do Norte. I had hard-working parents. Eu tinha pais que trabalhavam muito duro. One brother. Um irmão. And a good life. E uma boa vida. No money. Sem dinheiro. Didn't matter. Não importava. Had a lot of love. Tinha muito amor. Now the money didn't matter. O dinheiro não importava. Until my father got sick. Até que meu pai ficou doente. Then it mattered. Não importava. Aí começou a importar. But as I grew up in school, mas quando eu crescia na escola, eu percebi that the good-looking women que as mulheres bonitas
liked to date the football players. gostavam de sair com os jogadores de futebol. So I played football in high school. Então na escola eu fui jogar futebol. I always had a dream. Eu sempre tive um sonho. I always had a dream. Sempre tive um sonho. I wanted to be something different. Eu queria ser alguma coisa diferente. I wanted to be something special. Queria ser alguma coisa especial. I wanted to be unique. Eu queria ser único. So I played football, Então eu jogava futebol. and we had our beer parties, E a gente tinha festas com cerveja. and I dated the beautiful ladies, E eu via aquelas. Me encontrava com aquelas mulheres bonitas, saía com elas. and it was great. E era fantástico. I loved it. Eu amava isso. But I didn't study much. Mas eu não estudava muito. I did okay in my grades, Eu também não fui muito mal assim no que eu estudei. but I didn't want to be a doctor. Mas eu não queria realmente ser um doutor. I didn't want to be a lawyer. Não queria ser um advogado. I didn't want to be an accountant. Não queria ser um I contador. didn't know what I wanted to be. Eu não sabia o que eu queria ser. I just wanted to have a good time, Eu só queria me divertir enjoy life. e me divertir. You know, so I went on to college, Então eu fui para a universidade. and I played football in college, E eu também jogava futebol na universidade. and I dated the good-looking ladies, E eu saía com as mulheres bonitas. and we had our beer parties, E a gente tinha aquelas festas com cerveja. we had a ball, E a gente se divertia. and I will never regret those days. E eu não me arrependo por esses dias. I learned a lot, Eu aprendi muito. but I didn't graduate from college. Mas eu não me formei na universidade. I'm not a college graduate. Eu não tenho diploma universitário. I believe in college. Eu acredito em universidade. My son graduated from college. Meu filho se formou na faculdade. My daughter graduated from college. A minha filha também. And I think it teaches you how to get along with other people. E eu acho que isso ensina muito como lidar com outras pessoas. I love it. Eu gostava. How many of you graduated from college? Quantos de vocês se formaram numa universidade? Hold your hands up real high. Congratulations. Levantem alto, por favor. That's great. Parabéns, isso é fantástico. Now put them down. You should do better in this business than me. Vocês devem fazer melhor nesse negócio do que eu. You've got a better education. Vocês têm uma educação melhor. Isn't that what they told you? Não é isso que eles lhe falaram? Get a good education. Uma boa educação, Get a good job. um bom emprego. And that's the secret to success. E esse é o segredo para o sucesso. It's not true, is it? Não é muita verdade, é? I didn't graduate from college. Eu não me formei na universidade. And because I built this great business E porque eu construí esse grande negócio and I've made wise investments, e eu fiz investimentos sábios, I'm a multi-millionaire. eu sou um multimilionário. But I'm not a college graduate. Mas eu não tenho diploma universitário. So you guys that aren't college graduates, Então se você tem diploma, you can do it. você pode fazer. You can do it if you're not a college graduate. E se você não tem esse diploma, você pode fazer também. And if you're a college graduate, E se você tem esse diploma, you can do it too. você também pode. But see, a lot of college graduates Mas vejam bem, muitas pessoas com nível universitário think they might be better than a non-college graduate. acham que eles são melhores do que pessoas que não se formaram. And you'll never get big in life like that. E você nunca se tornará grande assim como eles. We're people. Nós somos pessoas. I don't care if you're 90 years old, Eu não me preocupo, não quero saber se você tem 90 anos 6 foot tall, ou tem 2 metros de altura 3 foot tall, ou 1 metro, 19 years old, 19 anos de idade. a doctor, Você é um médico a lawyer, ou um advogado a dentist, ou um dentista a singer, ou um cantor an Amway ou um big distribuidor. guy. We're people. Nós somos pessoas. And when we understand we're people E quando nós entendemos que somos pessoas and we're all the same e que todos somos iguais and we respect each other for who we are, e que quando nós respeitamos uns aos outros pelos que somos, that's one of the keys of success. essa é uma das chaves para o sucesso. Anyway, I came home from college. De qualquer maneira, eu saí da universidade, eu voltei para casa. My brother had graduated from West Point Military Academy. O meu irmão tinha acabado de se formar na Academia Militar de West Point. And I dropped out of school. E eu saí da faculdade. And I came home and married a beautiful lady. E eu vim de volta para casa e me casei com uma pessoa muito bonita, uma moça muito bonita. And I went to work for National Cash Register Corporation. E eu fui trabalhar então numa corporação financeira. I was repairing the machines.
na verdade, uma corporação em que eu consertava máquinas. But I didn't like that Mas eu não gostava disso, because I knew I could go only so far in life. porque eu sabia que eu poderia somente ir um pouco longe, não tão longe assim na vida. But 6 months after I came home from school, Mas 6 meses depois que eu voltei da escola, da universidade, the Vietnam War started, a guerra do Vietnã começou. and I had to go to the army. E eu tive que entrar então no exército. I didn't want to go. Eu não queria ir. I'd only been married 6 months, Eu só estava casado há 6 meses and it was painful, e era doloroso. but I'm proud I went Mas eu tenho orgulho de ter ido, because freedom is worth fighting for. porque liberdade vale a pena lutar. And you gotta always remember, freedom isn't free. E você tem que sempre se lembrar, a liberdade não é livre. We have to fight for our freedoms. Nós temos que lutar pelas nossas liberdades. Anyway, before I got out of the army, De qualquer maneira, antes de entrar no exército, our first child was born. nosso primeiro filho nasceu. His name is Billy. O nome dele é Billy. Great guy. É um cara fantástico. College graduate, Ele se formou na universidade, good singer, é um grande cantor works this business with me. e trabalha esse negócio comigo. Wonderful. He was 9 years old when we got into business. Ele tinha 9 anos de idade quando nós entramos no negócio. So I get out of the army. Então eu fui no exército. We moved back to North Carolina, Quando eu voltei do exército, nós nos mudamos para Carolina do Norte. and I start doing different jobs. E eu comecei a ir a alguns empregos. I went to work for a financial institution, Eu comecei então a trabalhar numa corporação financeira, instituição financeira. and my wife was working for an insurance company. E a minha esposa trabalhava para uma companhia de seguros. That job Porque aquele emprego told me what kind of house I could live in, dizia para mim que tipo de casa eu podia viver. which was a little bitty small house. Que era uma casinha bem pequenininha. That job told me what kind of car we could drive, Aquele emprego me dizia que tipo de carro eu podia dirigir. because I didn't want to live in a real small house. Mas eu não queria realmente viver numa casinha pequena. We had a dream to live in a mansion Nós tínhamos um sonho de morar numa mansão with a swimming pool com uma piscina and a fishing pond e com um lugar para pescar, um lago and horses in the barn that we could ride. e cavalos em suma. But we lived in a little bitty house Mas a gente tinha aquela casinha pequenininha because they only paid me so much money. porque eles somente me pagavam isso. We wanted to drive a Rolls Royce, Nós queríamos dirigir um Rolls Royce, but the job said I could only have a Ford mas meu emprego me dizia que eu só podia ter um Ford by the amount of money they paid us. pelo dinheiro que eles pagavam a nós. We wanted to go on vacation. Nós queríamos ir tirar férias, We wanted to go to Hawaii queríamos ir para o Havaí, and lay on the beaches deitar na praia and watch the palm trees blow in the e breeze ver as palmeiras balançando com a brisa and watch the waves come lapping in on the beach e olhando as ondas quebrando na areia and watch the sunset go down behind Diamond Head. e olhando o pôr do sol entrando no mar. We wanted to go to Switzerland Queríamos ir à Suíça and go snow skiing down the e esquiar nas montanhas Matterhorn and stay in a little town called Zermatt, Switzerland. e ficar numa cidadezinha muito pequenininha na Suíça. We wanted to go to Austria, Queríamos ir para a Áustria, where Julie Andrews made that beautiful musical, The Sound of Music. aonde a Julie Andrews filmou A Noviça Rebelde. We wanted to see those magnificent Alps. Nós queríamos ver aqueles Alpes maravilhosos. We wanted to go scuba diving in the Caribbean. Nós queríamos ir mergulhar no Caribe. I wanted to go fishing in the Atlantic Ocean. Eu queria ir pescar no Oceano Atlântico. We wanted to go fishing in the Pacific Ocean. Queria ir pescar no Oceano Pacífico. We wanted to visit Tahiti, Thailand. Tahiti. Eu queria visitar o Tahiti. We wanted to come to Rio de Janeiro and have a good time. A gente queria vir para o Rio e se divertir. We wanted all those things. Nós queríamos tudo isso. We wanted nice clothes. Nós queríamos roupas bonitas. I wanted $600 shoes. Eu tô vestindo um par de sapatos de $600. I wanted to take my wife Eu queria levar a minha esposa and buy her
wonderful clothes, e comprar para ela vestidos maravilhosos, wonderful shoes, e sapatos fantásticos, wonderful lingerie, e joalheria, lingeries, and all that good stuff that women like. e todas essas coisinhas que as mulheres adoram, The diamond rings. anéis de diamantes. That was our dream, Esse era o nosso sonho, but we were living in a little bitty house, mas a gente estava morando naquela casinha pequenininha, driving a little bitty car. dirigindo aquele carrinho pequenininho. Our vacations were at home. As nossas férias eram em casa. We would visit a relative, Às vezes a gente visitava alguns parentes, or we would paint the house, ou então a gente mesmo pintava a casa or we'd dig in the yard, e trabalhava no jardim. and we'd lie to people and tell them we enjoyed that. E muitas pessoas falando que nós gostávamos disso. I love my family, Eu amava a minha família, but I don't want to spend my vacation with them. mas eu não queria mais passar as férias com eles. I want to spend my vacation with people like you. Eu queria passar minhas férias com pessoas como vocês. I knew you bet you, I knew I wasn't going to make it in that job. I was not going to get wealthy in that job. Eu realmente não me tornaria rico naquele emprego. So I went to work for a construction company, Então eu fui trabalhar com uma empresa de construção. and I worked real hard for them, E eu trabalhei realmente muito duro para eles. and I made them a lot of money. E eu fiz para eles muito dinheiro. And you know what I figured out? Vocês sabem o que eu estou pensando? O que eu pensei? I saw his wife wearing a mink coat. Eu vi a esposa do meu patrão vestindo um casaco de peles. I saw his wife driving a Cadillac car. E vi ela também dirigindo um Cadillac. I saw him driving a Jaguar. E vi ele dirigindo um Jaguar. We went to their home at Christmas for a Christmas party, E nós fomos à casa deles no Natal, para uma festa de Natal, na véspera de Natal. and it was a mansion. E era uma mansão. I mean, it had a long circular driveway Eles tinham aquela entrada com um caminho para o carro, with a little statue in the circle, com uma estátua no meio, going to the bathroom. indo ao banheiro. But anyway, he lived in a mansion, Mas ele vivia numa mansão, esse meu patrão. and I started figuring out he owns his own business. E eu comecei a pensar comigo mesmo, ele possui seu próprio negócio. I'm helping him Eu estou ajudando ele have all the dreams a obter todos os sonhos that I've ever had. que eu tinha. So as time went on, Então, quando o tempo começou a passar, I started looking for a business of my own. eu comecei a procurar por um negócio próprio. And I would check out franchises, Eu comecei a checar franquias and I would talk to people about opening a restaurant, e comecei a conversar com pessoas sobre abrir um restaurante. and it always took money. E isso era muito caro. You always had to have a lot of money Sempre você tinha que ter muito dinheiro para investir, to start those businesses. para começar esse tipo de negócios. And we didn't have any money saved. E a gente não tinha nenhum dinheiro economizado. So we were in a situation in life Então nós estávamos numa situação na vida that we were sick and tired, que nós estávamos cansados, realmente cansados disso tudo, of being sick and tired. cansado de estar cansado na vida. But I didn't know what to do. Mas eu não sabia o que fazer And I was very frustrated. e eu estava muito frustrado. And one night the phone rings, Um dia o telefone tocou and one of our high school friends e um dos nossos amigos, said, Bill, I'm looking at some businesses. falou para mim, Bill, eu estou olhando alguns negócios. I'd like to sit down and talk to you about it. Eu gostaria de sentar com você e conversar com você. And we said, come on. E nós falamos, venha à nossa casa. So they came to our home Então eles vieram and showed us the Amway marketing plan. e nos mostrou o plano. And he was up there drawing circles E ele estava lá desenhando círculos. and talking. I didn't understand what he was talking about. Na verdade, eu não estava entendendo nada que ele estava falando. But anyway, after he finished doing the plan, Mas de qualquer maneira, depois que ele terminou o plano, he said, now what I've been talking about tonight ele falou, o que eu falei hoje à noite is the Amway business. é o negócio da Amway. And I went, E eu tive essa reação. I didn't want anything to do with Amway. Eu não quero nada com a Amway. Because in America, in 1973, Porque nos Estados Unidos, em 1973, the only reputation I'd ever heard about Amway a única reputação que eu conhecia sobre a Amway, was little bitty grandmas vovós pequenininhas, with rubber shoes on, com sapatos chinelos de borracha,
going door to door with bloody knuckles, indo de porta em porta selling soap. vender sabão. It was a door-to-door soap business. Para mim era um negócio de ir de porta em porta vender sabão. And I said, no way will I get in that business. Eu falei, de jeito nenhum eu vou entrar nesse negócio. You are crazy. Você é maluco. I told him he was crazy. E eu falei, realmente maluco. Anyway, they left. De qualquer maneira, eles foram embora. But before they left, Mas antes deles saírem, he did a very important thing. ele fez uma coisa muito importante. He left me 2 tapes Me deixou 2 fitas and some literature. e algum material impresso. And when he left, E quando ele saiu, we started listening to one of those tapes. a gente começou a escutar uma daquelas fitas. And the guy on this tape E o cara nessa fita said that he was a chemical engineer. falou que ele era um engenheiro químico He had his master's degree in chemistry, que tinha um diploma de mestre em química and he used to work for Dow Chemical. e que costumava trabalhar para Dow Chemical, que é uma empresa americana. But he got in the Amway business, Quando ele entrou para o negócio da Amway, and a few years later, alguns anos depois, he was able to retire from his job ele pôde se aposentar daquele emprego and be a free man e se tornar um homem livre, with no financial worries. sem preocupações financeiras. I'm thinking they paid this guy to say this, Eu pensei, eles pagaram a essa pessoa para falar isso, or he's either a big liar. ou então ele é um grande mentiroso. So we take that tape out Então a gente tirou aquela fita and we put another tape in, e colocamos a outra. and we listen to this next guy, E escutamos essa próxima pessoa and he said he was a banker. e falou que ele era um banqueiro. He was a vice president of a bank, Ele na verdade era o vice-presidente de um banco, but he got in the Amway business, mas ele entrou no negócio da Amway and he worked the Amway business a few years, e trabalhou o negócio há alguns anos. and he was able to retire from the bank, E ele pôde se aposentar daquele trabalho do banco. and he had his freedom. E ele tinha a sua liberdade. And I looked at this literature, Então eu comecei a olhar aquele material impresso and it looked pretty good. e parecia tudo certo. And then the guy did the next important thing. E então a pessoa que mostrou o plano fez a segunda coisa importante. He followed up with us. Ele fez o acompanhamento. He came and talked to us, Ele veio à nossa casa novamente e conversou conosco. and he said, we have a meeting E nos falou, nós temos uma reunião this Saturday esse sábado in Charlotte, North Carolina. em Charlotte, na Carolina do Norte. So we went to that meeting, Então nós fomos àquele evento and we walked in a Coliseum, e nós entramos num ginásio and there was 20-some thousand people there. e tinham 20 e poucas mil pessoas lá dentro. I couldn't believe it, Eu não podia acreditar, and it was full. e estava cheio. And a man came up to us E um homem veio em nossa direção and said, are you looking for some seats? e nos perguntou, vocês estão procurando lugar para sentar? I said, yeah. Sim. And they put us in box seats on the right-hand side of the stage. Então eles nos colocaram num assento tipo camarote, bem do lado direito. Some of the best seats in the house. Um dos melhores lugares na casa. And the people on stage E as pessoas no palco were beautiful. eram bonitas. The ladies had beautiful dresses on As mulheres em vestidos muito bonitos and alligator stalk shoes. e sapatos de crocodilo. They looked like movie stars. Elas pareciam estrelas do cinema. But the first couple that came up on stage, Mas o primeiro casal que subiu no palco, he was a little short, fat guy. ele era um cara baixinho, gordinho, He had a beard, tinha uma barba, had a beautiful blonde-headed wife, tinha uma mulher muito bonita. and their names was Dexter and Bertie Yeager. E seus nomes eram Dexter e Bertie Yeager. And I sat over there. Yeah, go ahead. Next couple that was talked, O próximo casal que falou he was a dentist, era um dentista. and they had gotten an Amway. E eles entraram pro negócio da Amway. And he said, after a few years, E ele falou, depois de alguns anos, I was making 3 times as much money eu estava ganhando 3 vezes mais from my Amway business no meu negócio da Amway as I was from my dental practice. do que eu ganhava como um dentista. So I'm free. I quit my dentistry. Então eu estou livre, eu parei de trabalhar como dentista. I don't have to do that anymore. Eu não tenho que fazer isso mais. The third guy,
O terceiro cara que entrou no palco had a master of education and was a school teacher. era um educador, era um professor escolar. And he had taught school for 20 years. Ele lecionou durante 20 anos. And he said he got an Amway. E ele falou, quando entrou no negócio da Amway, And after a few years, e depois de alguns anos, he was able to retire. ele pôde se aposentar. And he had his freedom. Ele tinha sua liberdade. And they had big homes. Eles tinham casas muito grandes. And they had nice cars. E tinham carros muito bonitos. And they went on wonderful vacations. E todas aquelas férias And they had maravilhosas. a lot of money in the bank. E muito dinheiro no banco. And I'm sitting over there. E eu tô sentado bem ali. There's got to be a diamond right over there because that's where I set my first function. I wasn't even in the business. Tem que ter um diamante bem nessa direção, porque é ali que eu estava sentado no meu primeiro Okay, seminário. Yeah, you bet. Yeah, okay. Make a long story short, I got so excited that day, Eu fiquei tão motivado aquele dia, I lost my voice eu perdi a minha voz, fiquei rouco, because I was, yeah, that's great. porque eu estava gritando e falando tudo isso. Because something happened inside of me. Porque alguma coisa aconteceu dentro de mim. I saw on that stage Eu vi aquele palco, me. eu me vi naquele palco. I said, if those guys can do this thing, Eu falei, se esses caras podem fazer isso, because you see Dexter Yeager, porque você via Dexter Yeager, who was teaching all these smart college-educated people how to be free. que estava ensinando todas aquelas pessoas que tinham diploma universitário como se tornarem livres. Dexter barely got out of high school. Ele, na verdade, nem se mal e porcamente terminou a escola primária. He didn't go to college. Não foi à universidade. And I looked on stage E eu me vi ali no palco and I said, here's an opportunity. e me falei, aqui está uma oportunidade. Bill, you've been praying to God Bill, você deve rezar a Deus. for a business opportunity. Você deve agradecer a Deus por essa oportunidade. And here it is right in front of you. Eu rezei por essa oportunidade e aqui está na minha frente. And I knew at that moment E eu sabia naquele momento I was going to do this business. que eu faria esse negócio. So we went out there very excited Então nós saímos daquele evento muito entusiasmados, with our dreams alive. com nossos sonhos vivos. And we started building drawing circles every day. Então nós começamos a desenhar bolinhas todos os dias. I have never missed a function. Eu nunca, jamais perdi um seminário ou uma convenção. When my upline said we had an open meeting, I went. Quando meu upline me dizia que tínhamos uma reunião aberta, lá estava eu. When my upline said we had a seminar, I went. Quando meu upline me dizia que eu tinha um seminário, lá estava eu novamente. Anything my upline said we were doing, I was there. Qualquer coisa que meu upline me falava, lá estava eu. Because I was hungry. Porque eu estava faminto. If you listen to your upline, Se você escutar o seu upline, you're in kindergarten right now. vocês estão agora no jardim de infância. But if you go to the functions Mas se vocês vão às convenções, and you listen to the tapes, escutam as fitas, you're going to graduate from kindergarten into elementary school. vocês vão se formar do jardim de infância na escola primária. And if you continue to listen to tapes, E se você continuamente escuta fitas e se associa com as pessoas, you're going to start college one day. você vai entrar na faculdade desse negócio um dia. And the longer you're in, the more you learn. E quanto mais tempo você está e mais você aprende, You'll wind up getting your PhD in this business. você vai acabar tendo o seu diploma de PhD nesse negócio. And I hope you take this the right way. E eu espero que vocês entendam isso da maneira correta. But I don't know any doctor, Mas eu não sei de nenhum doutor, any PhD nenhum PhD in the state I live in no estado que eu moro that has the income that I have today. que tem a renda que eu tenho hoje em dia. Not because I'm any better, Não porque eu seja melhor, because I'm doing an opportunity that is unlimited. porque eu tenho uma oportunidade que é ilimitada. And that's what you're going to be doing. E é isso que vocês vão fazer. So we started drawing circles. Então nós começamos a desenhar círculos And we started growing. e nós começamos a crescer. And we sponsored about 20 people. E nós patrocinamos aproximadamente 20 pessoas. And we started making some money. E começamos a fazer algum dinheiro. Our first goal was to make $400. Nossa primeira meta era fazer $400. We made that. Fizemos. Next goal was to make $1,000 a month. Próxima meta era fazer $1.000 por mês. We started making that. E começamos a fazer isso. And
And I was so excited E eu estava tão entusiasmado, because I knew we were going diamond. porque eu sabia que a gente estava indo a I diamante. knew we were going to get rich. Eu sabia que ficaríamos ricos. Pain. Dor. Remember pain? Vocês se lembram da dor? I'm going to tell you a quick little story and I'm going to wrap up. Wind up. End. Eu vou contar uma pequena história antes de terminar. We were growing. Nós estávamos crescendo. In 1975, Em 1975, the United States government o governo dos Estados Unidos has an organization called the Federal Trade Commission. tinha uma organização chamada da Federação de Comércio, a Confederação de Comércio. There's 600 lawyers that work for the Federal Trade Commission. Existem 600 auditores, advogados que trabalham para essa organização. And they have to sue somebody. E eles têm que acusar alguém. So when a company gets big, Então, quando uma companhia se torna muito grande, they sue them. eles acusam essa companhia. They sue Motorola. Eles acusaram a Motorola, They sue IBM. IBM. a IBM também foi acusada por eles. They sue, what's a big company? General Motors. General Motors também. They sue all those companies. Eles acusaram todas essas companhias. I felt like I was getting close to being free. Eu estava realmente sentindo que eu estava perto de me tornar livre. I was getting close to quitting my job, Eu estava perto de largar meu emprego, to buying that big car, perto de comprar aquele carrão, to have those wonderful vacations, para ter aquelas férias maravilhosas, to have the big home. para ter aquelas mansões. And in 1975, Em 1975, they sued Amway eles acusaram a Amway for an illegal pyramid de ser uma pirâmide ilegal and sued us on 26 counts of fraud. e nos acusaram com 26 artigos de fraudes e diferentes. This was in the newspaper, Isso estava em todos os jornais, this was on TV, na televisão, this was everywhere. estava em todos os lugares. My sponsor quit. O meu patrocinador desistiu. My brother, Meu irmão, I had my brother sponsor. eu tinha meu irmão como meu patrocinado. He quit. Ele desistiu. A lot of people quit Muita gente desistiu because it hurt porque doeu, and it was painful. era doloroso. And everybody that told us we couldn't do it. E todo mundo que nos falou que nós não poderíamos fazer. When I got in, my mother said you can't do it. Minha mãe falava para mim, você nunca vai fazer isso. My banker said you can't do it. Meu banqueiro também falava a mesma coisa. My preacher said you can't do it. O reverendo falava a mesma coisa. They were all laughing now. Eles estavam rindo agora naquela situação. Ha ha, we told you so. Nós falamos que você não conseguiria. And a lot of the organization quit the business. Muitas organizações saíram, desistiram do negócio. So our business went down. Então nosso negócio começou a cair. Our income went down. A renda também começou a cair. And I had a decision to make. E eu tinha uma decisão a fazer. Because Rich DeVos Porque Rich DeVos and Jay Van Andel e Jay Van Andel said, look, we live in America. falaram, vejam, nós vivemos na América. We live in the land of the free. Nós vivemos na terra da liberdade. We live in a country Nós vivemos num país that you're innocent until proven guilty. que você é inocente até que provem o contrário. And we're not doing anything wrong. E nós não estamos fazendo nada de errado. And we're going to fight this lawsuit. E nós vamos lutar por esse caso. And we're going to win this. E nós vamos vencer. And we're going to let the whole world know that Amway is a legal, good business. E nós vamos deixar com que o mundo inteiro saiba que a Amway é um grande negócio legal. And Dexter and Bertie Yeager E Dexter e Bertie Yeager kept telling me, me falaram, Bill, Bill, listen to me. me escutem. We're going to win this. Nós vamos vencer esse caso. And when we win this thing, E quando nós vencermos, we're going to come back. nós voltaremos. And everybody in the world E todas as pessoas no mundo is going to be wanting to get in a legal pyramid vão estar querendo entrar nessa pirâmide legal. that has been proven it's legal. Que foi provada, comprovada e que é legal.
So I had to look at Rich DeVos and Jay Van Andel Então eu tinha que... and Dex and Birdie Eu poderia escutar Rich DeVos, Jay Van Andel, Dexter e Birdie Yeager. and I had to make a decision. E tinha que tomar uma decisão. They're very rich people. Eles são pessoas muito ricas. Am I going to listen to them Eu vou escutar a eles or am I going to listen to my mother? I love her, but she's broke. ou vou escutar a minha mãe? Eu amo a minha mãe, mas ela é dura. Or am I going to listen to my banker? Ou eu vou escutar o meu banqueiro, He works in the bank, but he's broke. que trabalha para o banco, mas também está duro. Or am I going to listen to my preacher? Ou vou escutar o meu reverendo. I love that he's spreading the message of God, Eu amo ele realmente transmite a mensagem de Deus, but he's broke. mas ele está duro. I decided to listen to these guys. Eu decidi escutar aqueles caras, os caras ricos. Thank God I did. Obrigado, Deus, Senhor, que eu escutei eles. Because we won. Porque nós vencemos, We won. nós vencemos, And we're always going to win. e nós sempre venceremos. That was hard. Isso foi difícil, That was painful. foi doloroso, But when we won that case, mas quando nós vencemos aquele caso, it took 4 years to settle. que demorou 4 anos para ser vencido, That was 4 tough years. 4 anos muito difíceis, We didn't grow real fast. nós não crescemos realmente muito rapidamente. And it was tough trying to sponsor people. E era uma época muito difícil de patrocinar pessoas, And a lot of people quit. e muitas pessoas desistiram, But we didn't have anything else. mas nós não tínhamos mais nada. And we said, we'll go down with the ship. Nós vamos afundar com o navio, Or we'll go to the mountaintops of success with it. ou então vamos ao topo, ao sucesso com ele, Because you can't have any bridges. porque você não pode ter nenhuma ponte. If you want to lead this many people Se você quer ter todas essas pessoas and you want to build this business e big, quer construir esse negócio grande assim, hey, you can spend a little time in this business você pode investir um pouquinho de tempo nesse negócio and you can make a little money. e pode fazer um pouquinho de dinheiro. You can spend some time in this business Você pode investir algum tempo nesse negócio and you can make some money. e fazer algum dinheiro. But if you want to be wealthy, Mas se você quer realmente se tornar rico, want to be rich, milionário, rico, you got to work hard. você tem que trabalhar duro And you got to be dedicated to something that you believe in. e você tem que se dedicar a algo que você acredita, Because you got to have faith. porque você tem que ter fé. Faith is doing something that you can't feel or touch or see. A fé vai fazer alguma coisa que você não pode tocar, ou ver ou sentir. You start out on faith, Você começa na fé and all of a sudden when you see enough, you start believing. e de repente, quando você vê, você começa a acreditar. And when you have faith in your heart, E quando você tem fé no seu coração and you have belief in your head, e tem crença aqui na sua mente, and that faith and belief mixes up, e essa fé e a crença se misturam, and you become dedicated to your dream, e você se torna dedicado ao seu sonho, you are there. você está lá. You are already there. Você já está lá. Some of you are probably already there mentally tonight. Talvez alguns de vocês já estejam aqui hoje à noite. Others, it will take you a year to get there. Talvez alguns levem 1 ano para estar lá. How many people have been in less than 3 months? Quantas pessoas aqui estão há menos de 3 meses no negócio? Levantem a mão, por favor. A lot of you. Muitas de Yay, vocês. Great. That's Parabéns. wonderful. Yes. You people, Escutem, read my lips. leiam os meus lábios. Never, 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 never quit. Jamais, jamais, jamais desista. My sponsor quit. O meu patrocinador desistiu. I don't know how much business I do today, Eu não sei exatamente o tamanho do meu negócio hoje em dia, but it's probably between $300 and $400 million a year. mas provavelmente é entre 300 e 400 milhões de dólares por ano. It's more than Amway was doing when I got in, É mais do que a Amway ganhava quando eu entrei nesse negócio. and my sponsor lost that E o meu patrocinador perdeu isso, because he quit. porque ele desistiu. We counted up earlier, because of this business and good investments, we own 7 homes today, Hoje, por causa desse nosso negócio, nós temos 7 casas. and they're big homes. E são casas grandes. 3 in Florida, 3 na Flórida, 2 in North Carolina, 2 na Carolina do Norte, and 1 in Colorado. uma no Colorado. And I don't have any debt. E eu não tenho nenhuma dívida. I have money in the bank, Eu tenho muito no banco.
And I can live a long time E eu posso viver muito tempo without ever thinking about working again. sem jamais pensar em trabalhar novamente. One of the greatest things about this business, Uma das coisas mais fantásticas sobre esse negócio, I'm not the only one that can do this business. eu não sou o único que pode fazer esse negócio. You can do this business Você pode fazê-lo. if you're willing to do what it takes Se você está disposto a fazer o que tiver que ser and feito don't count the price for success. e não olhar para o preço. But because of this business, Mas por causa desse negócio, I cannot sell $300 million worth of products a year. eu não posso vender 300 milhões em produtos todo I ano. cannot show millions of plans a year. Eu não posso mostrar milhões de planos por ano. I am nothing Eu não sou nada without you. sem vocês. I praise you. Eu agradeço a vocês. I appreciate you. Eu aprecio isso. You're great, Vocês são fantásticos. and we thank you. E eu agradeço. A little guy came to a meeting, Um cara veio numa reunião and he had a ponytail, e ele tinha um rabo de cavalo, like Carlos used to have a ponytail. assim que nem eu, como eu tinha. And he was a dope smoking, beer drinking E ele era um cara que fumava maconha e bebia. And he said he had a dream. E me falou que tinha um sonho. And we started working with him. E nós começamos a falar com ele, trabalhar com ele. And he started working hard. He started working E very ele começou hard. a trabalhar muito duro. And that turned out to be Brig and Lita Hart. E esse casal era Brig e Lita Hart. And they had a dream. E eles tinham um sonho. And they were willing to work for their dream. E eles estavam dispostos a lutar pelo seu sonho. And as they worked their business, E assim, quando eles trabalhavam o seu negócio, they found another couple that said, "We have a dream. eles acharam um novo casal que falou: nós temos um sonho. We want to go diamond. Nós queremos chegar a diamante. We'll pay the price. Nós pagaremos o preço. We'll have the fun. Nós nos divertiremos também. We'll live in the big house. Nós vamos morar nessas casas muito grandes. We'll drive the Rolls Royces. Nós vamos ter os Rolls Royces. We'll fly the airplanes." Nós vamos voar os nossos aviões. And that couple was Tim and Connie Foley. E esse casal era Tim e Connie Foley. And they started building their business. E eles começaram a construir o seu negócio. And you know, Tim and Connie, Tim was a big football star in America. E o Tim era uma grande estrela do futebol americano. He would be like one of your famous soccer players here. Ele era como um dos seus grandes jogadores de futebol aqui. But he understood he was just a person. Mas ele entendeu que ele era simplesmente uma pessoa. And football did not give him lifelong security. E futebol não deu a ele um estilo de vida com segurança. But he started building his business. Mas ele começou então a construir o seu negócio. And he found a little young couple E ele achou um casal muito jovem that said they had a dream. que lhes disse: nós temos um sonho. And that was Terry and Yvonne McEwen. E era Terry e Yvonne McEwen. Yeah. And the fun thing is going with those guys to Hawaii. E realmente é muito divertido ir com esses caras pro Havaí. The fun thing is going with those guys to Europe. É maravilhoso ir com eles à Europa. The fun thing is going fishing and scuba diving with them in the Caribbean. E realmente é muito bom ir com eles mergulhar no Caribe, pescar. It's a special thing to go to those places with good friends. É uma coisa muito especial ir a esses lugares com amigos tão bons como eles. And as Amway got bigger and bigger, E assim como a Amway foi crescendo and we decided to open up more countries, e foi decidido então abrir o negócio em mais países, and they said they were going to open Brazil, e eles falaram que abririam no Brasil, because Dexter Yeager didn't quit, porque Dexter Yeager não desistiu, because I didn't quit, porque eu não desisti, because Brig and Lita didn't quit, porque Brig e Lita não desistiram, and Tim and Connie didn't quit, e Tim e Connie também não and Terry desistiram, and Yvonne didn't quit. e Terry e Yvonne também não. Amway said they were going to open Brazil, Amway disse: nós abriremos no Brasil. and we opened Brazil. Então abrimos no Brasil. And there was some people down here said, "I have a dream. E algumas pessoas aqui falaram: eu tenho um sonho, I want to go diamond, eu quero ir a diamante. and I want to mention a few people, names from stage E eu gostaria de mencionar o nome de algumas dessas pessoas. that Amway is very proud of. Pessoas de que a Amway está muito orgulhosa. That your line of sponsorship is very proud of.
de que sua linha de patrocínio está muito orgulhosa. And I'll probably forget someone and I apologize ahead of time. E provavelmente eu vou esquecer alguns nomes e eu peço desculpas adiantado. Thank you, Carlos, for interpreting for me. Obrigado a Bill por esse seminário maravilhoso. Thank you, Rita, for letting him do it. Thank you, Rob and Monica. Obrigado a Rob e Monique. Give him a hand. We appreciate you, Evelyn and Paha. Thank Evelyn you. e Parra, muito obrigado. We appreciate you. Danielle and Philippe, give Dan- them a hand. Daniel e Felipe. And Alan. E Alan. Thank you, Alan. David and Karina. Davi e Karina. Yes. Yay. Wilson. We thank all of you. And Nós we're ac- excited about all of you. Nós agradecemos, eu esqueci de falar o último que ele falou, Wilson e Clélia também, muito obrigado. Because it's nice to be, listen, it's nice to be wealthy. Vejam, é realmente fantástico ser rico. It's fun to have a lot of money. É muito divertido ter muito dinheiro. But if you don't have some friends to spend it with and to be with, Mas se você não tem amigos para poder gastar e se divertir junto, no fun. não é divertido. But if you got wealthy friends E se você tem amigos ricos and you can travel the world together e você pode viajar o mundo com eles juntos, and you can go do fun things. e você pode realmente ter coisas muito divertidas. I know that there's a movement going on here in Rio Eu sei que há um movimento, uma campanha acontecendo aqui no Brasil, na verdade, to do something special for the poor. pela fome, pela carestia e pela fome. And I know Baby's going to sing in a concert and give her time E eu sei que Baby Consuelo vai cantar num concerto e dar seu tempo to help that cause. para ajudar essa causa. So I hope you'll all support that and go to that and do whatever we can to help that cause. E eu espero que todos vocês estejam lá também para suportar e ajudar essa causa. Because when you're blessed, Porque quando você é abençoado, I believe you have a responsibility to give some back. eu acho que você tem a responsabilidade de devolver alguma coisa. So go make millions of dollars. Então vai e faça milhões de dólares. Go diamond. Vá diamante. Travel the world with Viaje us. o mundo. But remember, Mas se lembre, the most important thing in the world o que há de mais importante no mundo is people. são as pessoas. So love people, Então ame as pessoas. make money, Faça dinheiro. have a great time. Se divirta muito. Go ahead and go diamond. Vá em frente e vá diamante. We'll go to Switzerland together Nós vamos à Suíça juntos. and we'll look at the Matterhorn. E vamos... Go ahead and go diamond. Vá em frente e vá diamante. And we'll go to Nepal E vamos ao Nepal. and we'll look at Mount Everest. E vamos ver o Monte Everest. Go ahead and go diamond. We'll go fishing in the Amazon River. Vamos a diamante e vamos pescar no rio Amazonas. Whatever the mind can conceive and believe, O que o homem pode conceber e acreditar, it can achieve. ele pode conquistar. And I know you can achieve anything E eu sei que vocês podem conquistar qualquer coisa that you can dream for. que vocês podem sonhar. So dream big, Então sonhe grande. go diamond, Go Diamond. and we'll see you around the world. Nós nos veremos ao redor do mundo.